Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Hoje, eu vou falar do Deus do Trovão, o Thor. Quem é o Thor? Thor é um personagem fictício que aparece nas histórias em quadrinhos, publicadas pela Marvel Comics, baseadas no deus Thor da mitologia nórdica. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Sua principal arma é um martelo Mjolnir. Estreando na Era de Prata dos quadrinhos, o personagem apareceu pela primeira vez em Journey into Mystery 83, agosto de 1962. Ele é um membro fundador da equipe de heróis Vingadores. Chris Hemsworth interpreta Thor nos filmes do universo cinematográfico Marvel. Thor, Os Vingadores, Thor, O Mundo Sombrio, Vingadores, Era de Ultron, Thor, Ragnarok, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores, Ultimato, e em seu novo filme, Thor, Love and Thunder. Thor, também sendo o Vingador mais poderoso dos cinemas, UCM, e dos quadrinhos, também está prestes a deixar o seu legado nas telonas. Biografia ficcional do personagem, filho de Odin, o deus supremo de Asgard, lar dos deuses nórdicos, e de Jord, a deusa da terra, também chamada de Midgard ou Gaia. Thor Odinson é o príncipe de um outro mundo existente numa dimensão acima de Midgard, a terra. Nesse mundo existem outros diversos reinos, como por exemplo, a Terra dos Gigantes de Gelo, Jotunheim e Valhalla, o lugar para onde vão os espíritos dos guerreiros que morrem em combate. Trata-se justamente de uma adaptação da mitologia nórdica, traduzida no universo Marvel como apenas mais uma dimensão paralela. Os 9 mundos de Asgard são ligados pela ponte do arco-íris, Bifrost, que é guardada por Heimdall, o eterno guardião da ponte. Thor possui um irmão adotivo chamado Loki, o traiçoeiro deus das trapaças e mentiras. Devido à sua má índole e à inveja que sente por Thor, por ser este o filho mais querido de Odin, Loki está sempre a tramar a morte do irmão e a posse de Asgard. Em sua juventude, Thor Odinson tinha comportamento arrogante e impulsivo. Em uma de suas aventuras, cometeu uma grave falta. Perseguindo um pássaro de pedra que causava muita destruição, acabou invadindo o reino dos gigantes de gelo e violou o tratado estabelecido por Odin. Para punir o filho e lhe ensinar a virtude que lhe faltava, este disse: Tu és o filho favorito de Odin. Além de valente e nobre, tua alma é imaculada. Mas ainda assim és incompleto. Não tens humildade. Para consegui-la deverás conhecer a fraqueza, sentir dor. E para isso necessitas deixar o reino dourado e despir-te de tua aparência divina. A terra, lá aprenderás que ninguém pode ser verdadeiramente forte se, em realidade, não for humilde. Por um tempo não mais serás o deus do trovão. A tua memória também tirarei. Agora, vai. Uma nova vida te espera. Assim nasceu o Dr. Donald Black, com as memórias de uma vida humana, sem saber quem era na verdade. Sendo um talentoso médico, porém manco de uma perna, Thor foi, pouco a pouco, aprendendo a lição da humildade até que seu destino se cumpriu. Na primeira aventura de Thor Odinson como Donald Black publicada pela Marvel, ele avistou uma nave espacial que trazia a bordo os seres conhecidos como Homens de Saturno. Ao fugir deles, entra na caverna e encontra um martelo mágico. Como curiosidade, os fãs observaram que os alienígenas tinham a mesma aparência de personagens de uma história anterior de Jack Kirby, na fase pré-Marvel. A trama tinha a ver com as misteriosas estátuas da Ilha de Páscoa, e os perfis dos alienígenas são bem semelhantes aos das cabeças dos monumentos, muais, erigidos pelos lendários nativos. Ao bater o cajado contra o chão, ele transformou-se no poderoso Thor, e em sua mão estava o fiel martelo mágico Mjolnir, que só podia ser levantado por Thor ou alguém de igual nobreza de alma. Aos poucos, suas memórias retornaram, e quando encontrou Odin toda a verdade lhe foi revelada. Assim, Midgard, a Terra, ganhou mais um poderoso defensor, pois a compaixão de Thor com os mortais e a ligação mística com sua mãe fez com que ele preferisse, por várias vezes, continuar em Midgard a retornar definitivamente a Asgard, mesmo recebendo punições de Odin, tais como a vez em que foi privado de metade de seus poderes.
Thor Odinson, na época em que estava transmutado em Don Black, era apaixonado pela sua enfermeira, Jane Foster, que todavia só estava interessada no deus nórdico. Para aproximar-se o personagem da mitologia, Lee e Kirby fizeram com que Thor a levasse para Asgard, para se casar com ela, mas Odin mostrou que a garota não estava preparada para viver com os deuses. Thor acabou se convencendo disso e deixou Jane de lado, passando a namorar a deusa Sif. A partir daí, formou-se um triângulo amoroso envolvendo o casal e o melhor amigo de Thor, o valente deus Balder. As constantes ausências de Thor prejudicaram o relacionamento com Sif, fazendo com que a deusa se tornasse uma personagem secundária. Atuando como ativo herói na Terra, Thor Odinson foi um dos fundadores da equipe dos Vingadores ao lado do Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Hulk. Permanecendo na equipe por muitos anos, Thor se envolveu em inúmeras batalhas para defender os seres humanos, sendo mundialmente reconhecido como um herói de grande valor. Na sua última saga, o Ragnarok é finalmente desencadeado por Loki e demais inimigos de Asgard. Todos os deuses morrem com exceção do próprio Loki, decapitado, e de Thor, possuidor de todos os poderes de Odin. Thor descobre que são apenas marionetes de seres ainda mais poderosos que eles próprios, aqueles que vivem nas sombras, que alimentam-se do ciclo contínuo de morte e renascimento dos deuses nórdicos. Determinado a não permitir que isso continue, Thor rompe o padrão de morte e renascimento causando a morte definitiva dos orgulhosos deuses nórdicos. Posteriormente seu martelo reaparece no oeste americano, sendo encontrado pelo governo, o Doutor e pelo Quarteto Fantástico. O martelo Mjolnir. Odin criou para Thor a mais fiel e poderosa arma possível, o martelo Mjolnir. Feito de um minério místico especial chamado Uru e forjado no coração de uma estrela pelos deuses ferreiros de Asgard, Brok e Tri, os lendários ferreiros. Essa fantástica arma, quando arremessada, sempre retorna à mão do possuidor. O martelo mágico também é capaz de criar portais entre dimensões, desferir golpes poderosos, além de absorver qualquer tipo de energia e relançá-la ampliada. Thor, ao girar o martelo místico a incríveis velocidades, cria um escudo intransponível. Como se não bastasse, o martelo ainda é imbuído com diversos encantamentos misteriosos. De acordo com a magia colocada no martelo, somente aquele que fosse digno poderia erguê-lo. Um subterfúgio criado por Odin, temendo que arma tão poderosa pudesse cair em mãos errôneas e perigosas. Durante a fase que ainda tinha que viver como mortal, para permanecer como Thor, Donald Black não podia ficar sem a arma mística por mais de 1 minuto. Na saga onde Bill Raio Beta adquire poderes como os de Thor, essa fraqueza é eliminada junto com o encantamento que o transformava em Black. O encantamento do digno. O encantamento do martelo faz com que somente alguém digno o suficiente possa erguê-lo, fazendo com que os inimigos de Thor, ou qualquer um com objetivos não nobres nunca consigam se apossar da arma encantada, pois não são dignos de usá-la. Além disso, não basta ter apenas a intenção heróica ou mesmo agir como tal. O coração deve ser tão puro ou mais que o do próprio Thor. Um nobre guerreiro alienígena chamado Bill Raio Beta conseguiu tal proeza e, após duelar com Thor, recebeu de Odin um outro martelo chamado Rompedor de Tormentas. Um segundo martelo seria dado a um humano chamado Eric Masterson, que se tornaria o super-herói trovejante, Thunderstreak, no original, uma versão mais fraca e humanizada do poderoso Thor. Também já foi capaz de erguer o martelo Capitão América. E, obviamente, o próprio Odin. Poderes e habilidades. Thor é virtualmente um deus de outra realidade, possuindo vastos poderes. Desta maneira, possui uma enorme força e velocidade sobre-humanas. Também é capaz de controlar os elementos da tempestade, gerando trovões, relâmpagos, raios, furacões e geadas. Além de possuir armas poderosas, como um martelo mágico Mjolnir. Força divina.
Thor é muito importante por ser o mais forte entre os Asgardianos, capaz de erguer sem esforço objetos que pesam milhões de toneladas como até montanhas. A força dele é tão grande que pôde até mesmo girar a árvore Yggdrasil em sentido contrário. Super resistência. A resistência de Thor é tão grande que o deixa invulnerável a ataques de energia, fogo e frio extremos, tiros de alto calibre, bombas atômicas e ataques da manifestação da Fênix. Super velocidade. Sua velocidade, agilidade e reflexos estão acima de um humano, sendo capaz de se movimentar a altas velocidades, desviar de ataques físicos e de energia facilmente. Vigor super-humano. O metabolismo acelerado de Thor lhe permite se exercer fisicamente por várias horas sem se cansar. Longevidade. Thor é quase imune ao envelhecimento, sendo que apesar de viver há milhares de anos, ainda tem a aparência de um jovem adulto asgardiano. Por muitas vezes considerado imortal pelos outros asgardianos. Fator de cura acelerado. Thor pode regenerar ferimentos em questões de minutos, mas em nível inferior a séries como Wolverine e Hulk. Invulnerabilidade. Ser um deus cuja herança é ser meio asgardiano e meio deus Balder oferece a Thor invulnerabilidade e imunidade a doenças humanas, toxinas, venenos, corrosivos, fogo, eletrocução, asfixia. Ele tem imunidade ao calor, temperaturas abaixo de zero e envenenamento por radiação. Foi capaz de suportar explosões celestiais, o golpe do machado de Scourge, o executor e sobreviver a um esfaqueamento diretamente. Super sopro. Thor pode usar sua respiração para criar ventos com uma força semelhante à de um furacão. Autossustentação. Thor é capaz de sobreviver no vácuo do espaço sem precisar dormir, respirar, comer ou beber para sobreviver. Controle da Terra. Após sua ressurreição, Thor aceitou sua herança como filho da deusa Gaia e ganhou a capacidade de controlar a Terra. Ele demonstrou essa habilidade ao poder criar abismos e terremotos continentais que estão fora da escala Richter na própria Terra. Ele pode controlar deslizamentos de terra e avalanches. Transcendente de dimensões. Quando ficou preso no Tesseract, uma prisão dimensional do colecionador, Thor determinou os limites do Tesseract e escapou. Manipulação de energia. Ele é capaz de controlar, gerar, projetar e absorver energia. Thor afirmou que isso depende do poder do Mjolnir frequentemente, pois ele oferece poderes e habilidades que normalmente não teria. Mas o martelo, porém, é só uma ferramenta, e Thor possui habilidades para manipular a energia natural sem Mjolnir. Ele utiliza essa energia para manipular o clima e suas variações. Durante o Ragnarok, Thor viu sua família e amigos caírem perante o exército de Loki e ele sentiu em si mesmo uma força que ele nunca havia sentido antes e projetou uma explosão de energia tão poderosa que nocauteou Durok, o Demolidor, que era tão poderoso quanto Thor, que numa ocasião não foi capaz de derrotá-lo mesmo usando seu martelo. Atmocinese. Ele é capaz de manipular o clima e dominar todos os seus elementos, podendo fazer muitas coisas. Pode alterar a pressão atmosférica, a temperatura e umidade. É capaz de controlar os elementos climáticos, podendo criar chuvas torrenciais, tempestades, furacões, tempestades cósmicas, trovões, relâmpagos, tufões, redemoinhos, tornados, neve, neblina, gelo e etc. E também pode invocar todos os elementos de uma vez só. Pode também sentir qualquer movimento e alterações nas camadas da atmosfera e camadas oceânicas. Em situações extremas, pode provocar um terremoto ou um tsunami. Pode juntar a água com a luz, e com a manipulação da névoa se tornar parcial ou completamente invisível. Ele também conseguiu criar uma chuva de fogo. Aerocinese. Thor é capaz de controlar, gerar ou absorver o elemento ar. Isto inclui produzir rajadas de ventos, tornados e aumentar a pressão do ar para esmagar coisas, diminuir a resistência do ar e derivados em geral, capaz de controlar as correntes aéreas, criando desde brisas suaves a furacões furiosos. Usa as correntes de ar como escudo contra armas de fogo, bombas e gases. Pode flutuar com suas correntes de ar. Criocinese. Thor pode controlar gelo, pode reduzir a temperatura e assim congelar qualquer coisa, podendo fazer uma chuva de granizo poderosa. Eletrocinese.
Thor geralmente usa um Mjolnir para canalizar suas habilidades de tempestade, mas ele é capaz de descarregar relâmpagos de suas mãos. Quando usa seus poderes de eletrocinese, se mantém em sintonia plena. Como não é possível desintegrar energia pura, um corpo em sintonia plena com energia, no caso, eletricidade, também não pode ser desintegrado, o que torna Thor imune a poderes de desintegração molecular. Thor foi capaz de gerar correntes elétricas e direcioná-las até mesmo no espaço, o que seria fisicamente impossível. Ele convocou um raio do céu sem um Mjolnir para acertar e reviver Ogun. Ele convocou um relâmpago para atacar Hércules quando este perdeu o controle de si mesmo. Ele também foi capaz de rejuntar uma lua danificada com seu relâmpago. Manipulação da chuva. Thor pode invocar uma chuva sem o uso do Mjolnir. Como quando invocou uma chuva para abençoar a terra em que Kurse caiu, durante o Ragnarok. Poderes fornecidos pelo Mjolnir. Ligação mística. O Mjolnir obedece aos comandos de Thor como se estivesse vivo. Mais tarde foi revelado que o martelo realmente tem sua própria sensibilidade, e se a vontade de Thor é forte o suficiente, o martelo pode passar por quase qualquer barreira para alcançá-lo se ele assim escolher. O Mjolnir vai até mesmo atravessar o centro de planetas inteiros para voltar a Thor. Mjolnir também pode transformar Thor em seus trajes civis. Quando Thor é civil, o martelo se torna uma antiga bengala de madeira. Antigamente, Thor se transformava novamente em sua forma mortal se ficasse separado do Mjolnir por mais de 60 segundos. Uma variação desse poder foi revelada quando Mjolnir transformou-se temporariamente na forma humana de Jane Foster para enganar os agentes da S.H.I.E.L.D. Eles pensaram que Jane e Thor eram duas pessoas separadas. No entanto, Mjolnir explicou que esse poder exigia uma grande energia e provavelmente só poderia ser feito novamente depois de 100 anos. Manipulação do tempo. O Mjolnir concede a Thor a capacidade de controlar os elementos básicos de uma tempestade, ou seja, chuvas, ventos, trovões, raios e muito mais. Embora Thor possa controlá-los sozinho, parece que Mjolnir aumenta essa capacidade. Ele pode criar furiosas tempestades elétricas, com trovões, raios, ventos de furacão, tornados, tempestades de neve, maremotos, explosões de vulcões, terremotos e chuvas torrenciais em planetas inteiros, com aviso prévio. Ele também pode criar qualquer um desses fenômenos individualmente. Outro aspecto desse poder permite que ele pare qualquer uma dessas condições climáticas instantaneamente. Thor pode criar tempestades em escala planetária ou maior, se necessário, e não se limita aos limites normais da natureza e pode ir além e desafiar o clima natural que pode fazer, como criar chuva no espaço onde não há atmosfera. A capacidade de Thor de controlar e criar tempestades se estende a todas as tempestades, como ele demonstrou ao controlar e criar tempestades temporais furiosas no tempo, criar flares solares, poderosos ventos estelares no espaço e assim por diante. Voo. Thor é capaz de lançar Mjolnir com grande força e segurando a tanga de couro, é capaz de voar através do ar a enormes velocidades. Enquanto está numa atmosfera parecida com a da Terra, Thor geralmente voa aproximadamente a velocidade do som, aproximadamente 670 km por hora. Thor pode voar tão rápido que chega a ficar invisível a olho nu. Ele já foi capaz de voar 3 vezes a velocidade da luz e ainda alcançar velocidades muito maiores do que isso. Foi estabelecido que a velocidade do martelo de Thor transcende tanto o tempo quanto o espaço. Mjolnir também pode realizar manobras complicadas no ar e mudar o curso no meio do voo apenas com um pensamento. Projeção de energia. Com Mjolnir, Thor pode projetar potentes explosões místicas de energia. Ele pode até canalizar energias para ataques de energia mais fortes. Explosão de Deus. Thor é capaz de canalizar quantidades diferentes de energia piedosas em combinação com as propriedades místicas do Mjolnir, que podem ser canalizados através dele para uma única explosão maciça conhecida como a Explosão de Deus. A Explosão de Deus é tão poderosa e destrutiva que provou ser capaz de destruir seres tão grandes e tão poderosos como o Ser Galactus, que foi forçado a fugir para salvar sua vida. Thor pôde jogar a Explosão de Deus no núcleo de Ego, o planeta vivo em seu irmão, Alter Ego, deixando-os comatosos.
Ele também usou a explosão de Deus para derrotar Surtur, Ymir, Fanático e Zélia. Antiforça. Thor é capaz de produzir uma explosão conhecida como a antiforça que é capaz de aniquilar planetas inteiros. Essa explosão é tão poderosa que com apenas uma única emissão, Thor foi capaz de derrubar e aparentemente matar a poderosa entidade Mangog. Termoexplosão. Thor tem a capacidade de produzir uma termoexplosão que agita o universo, capaz de dizimar mesmo planetas inteiros e seres tão poderosos como Ego, o planeta vivo. Barreiras. Com Mjolnir, Thor é capaz de criar barreiras poderosas, forçar campos e vórtices impenetráveis. Nem mesmo as armas mais avançadas da Terra poderiam enfraquecer o campo de barreiras de Thor, que protegia a cedida. Thor afirmou que ele poderia ter contido um ataque de flash cósmico de Stellaris. Essa explosão foi forte o suficiente para destruir o planeta Terra. Esses vórtices e barreiras são tão imensamente duráveis que Thor foi capaz de conter completamente a explosão gerada por uma bomba de vida, que é tão poderosa que teria destruído completamente um quinto do universo Marvel, sem que o vórtice quebrasse, o que significa que Thor literalmente conteve uma explosão que era capaz de aniquilar milhões e milhões de galáxias. Sensibilização de energia. Mjolnir pode detectar praticamente todos os tipos de energia, reage particularmente à energia psíquica do mal e à energia sobrenatural. Mjolnir também pode rastrear o padrão de energia de alguém escondido, detectar a aura de qualquer Asgardiano por sua descarga de elétrons e pode sentir e rastrear a energia que irradia de objetos místicos. Absorção e redirecionamento de energia. Thor é capaz de usar o Mjolnir para absorver qualquer explosão de energia direcionada para ele como meio de ataque. Uma vez que a energia é absorvida, Thor pode redirecioná-la ampliada muitas vezes para a fonte ou usá-la como uma arma. Thor usou o Mjolnir para refletir a enorme e perigosa quantidade de energia que estava sendo emitida pela arma biológica implantada no corpo da Vespa pelos Skrulls de volta para ela, enquanto todos os outros super-humanos da Terra estavam desamparados. Thor usou o Mjolnir para absorver toda a fonte de energia de Ultron, o poder cósmico do surfista prateado, magnetismo, como o campo magnético pessoal de Magneto e uma parte do campo magnético planetário da Pangoria. A capacidade de Mjolnir de absorver energia é tão poderosa que ele conseguiu absorver, conter e redirecionar toda a energia da bomba nula, que era poderosa o suficiente para destruir toda a galáxia, absorvendo energias místicas, como a chama mística de Plutão. Ele até conseguiu absorver uma parte das energias místicas de todos os deuses da Terra e absorveu as energias eletromagnéticas. Manipulação da matéria. Ao girar Mjolnir de forma precisa às velocidades ciclotrônicas, Thor pode manipular a matéria a nível molecular para uma vasta escala, o que lhe permite criar outras configurações e até mesmo lhe permitir transmutar os próprios elementos. Esta habilidade ficou evidente ao transmutar o corpo de madeira e ferro do homem absorvente em hélio gasoso. Ressurreição. Ao canalizar seu poder através do Mjolnir, Thor conseguiu ressuscitar um homem que ele erroneamente matou. Manipulação das partículas alfa. O martelo de Thor pode aproveitar as partículas alfa da atmosfera para usá-las para atomizar qualquer armamento. Negação da energia mística. Ele usou essa habilidade no próprio fanático para negar as energias místicas que lhe concedem sua invulnerabilidade mística, lhe permitindo derrotá-lo em combate. Ele também conseguiu impedir que Mephisto levantasse as almas humanas para a dimensão das trevas. Projeção de energia cósmica. O Mjolnir permite que Thor produza e manipule a energia cósmica a um limite desconhecido para vários propósitos. Manipulação do espectro eletromagnético. Thor foi capaz de absorver e manipular as energias eletromagnéticas da nave-mãe celestial. Invisibilidade e intangibilidade. Thor pode se tornar ou tornar outros, usando um Mjolnir, completamente intangíveis ou invisíveis. Recuperação de eventos. Thor pode usar Mjolnir para recordar eventos passados. Transmigração de almas. O martelo de Thor tem a capacidade de manipular as almas. Absorção de força vital. Thor usou essa habilidade no vilão da presença, que foi forçado a se render para evitar que fosse morto. Detecção de ilusões. O Mjolnir pode distinguir imagens, hologramas e diferentes ilusões da realidade.
Thor ordenou um martelo para atacar Mephisto, que estava escondido entre imagens falsas de si mesmo. Mensagens interdimensionais. Thor pode usar Mjolnir para enviar mensagens psíquicas entre os 9 reinos. Transformação. Quando Thor estava vivendo na Terra sob sua aparência mortal, ele poderia usar Mjolnir para sair de sua forma como Donald Black para Thor e vice-versa. Thor perde essa habilidade quando Odin separa permanentemente os dois. Imunidade a outras forças. Mesmo sem ativar os poderes de Mjolnir, o martelo de Thor, encantado por Odin, é impermeável a quase todas as formas de mudança, como ele mesmo afirmou que nenhum poder no universo, a não ser o pai de todos, poderia afetar Mjolnir, mostrado quando os esforços mágicos de Amora durante seu primeiro confronto com Thor para transformá-lo numa serpente mortal foram em vão. Cronocinese. Mjolnir pode dobrar o espaço-tempo para permitir a si mesmo e seu detentor viajar através tempo. Mjolnir perdeu essa habilidade quando Thor foi convencido por imortos para removê-la para ajudar o planeta Pantos, que estava preso no limbo. Isso foi revelado mais tarde para ser um engano por imortos para privar os Vingadores de seus principais meios de viajar no tempo. Apesar disso, Mjolnir ainda é capaz de manipular o tempo, na medida em que Mr. Krypton tentou usá-lo como parte de seu plano para retornar para casa apenas para ser derrotado pelo paradoxo temporal de duas versões diferentes do martelo se golpeando. Teletransporte interdimensional. Ao agarrar Mjolnir pela tanga de couro e girando rapidamente, Thor pode canalizar energias para fins de buracos de minhoca através de um vórtice. E neste tempo de vórtice insignificamente, significa que ele e outros podem passá-lo para seus destinos instantaneamente. Ele pode abrir portais que lhe permitem viajar através de locais, não importa quão grande seja a distância em momentos ou mesmo em dimensões inteiras, como que o fez para viajar de Asgard para a Terra e vice-versa. Thor usou Mjolnir para rasgar o tecido do universo para enviar Surtur e Ymir para a dimensão da morte e enviar uma população inteira para o limbo. Thor também pode usar o Mjolnir para viajar através de portais em qualquer lugar dentro da mesma dimensão. Auspiak. Graças ao Auspiak, o usuário do Mjolnir pode se comunicar com qualquer raça existente no universo. Habilidades: mestre em combate corpo a corpo. Devido aos seus milênios de idade, se tornou um mestre de todo tipo de combate, desarmado, com espadas, lanças ou martelos. Grande estrategista. Por um milênio, ele liderou Asgard na batalha contra forças esmagadoras com grande liderança e empregando estratégias e táticas eficazes. Thor serve como a primeira escolha para defender Asgard de seus inimigos. Ele ganhou a confiança de seus colegas asgardianos para segui-lo nas batalhas. Quando Odin morreu após sua luta contra Surtur, toda Asgard estava por trás da ideia de seguir Thor como o novo rei de Asgard. Resistência mental. Thor tem a capacidade de resistir à influência mental de outros seres. Ele resistiu a um ataque mental dos Regelias, a música mágica de Ares, um ataque mental de Glory, a tentativa de Morgana Le Fay de dominar sua mente, resistiu ao poder do olho de Horus e à explosão da mente do Super Bastante. Limitado conhecimento de magia. Thor conseguiu lançar uma ilusão, depois de anos assistindo às proezas de Loki na manipulação da magia. Auspiak. Graças ao Auspiak, Thor pode se comunicar em todas as línguas dos 9 reinos, dialetos da Terra, entre outras várias línguas alienígenas. Armas: espada de Odin, Ragnarok. Thor usou essa espada para matar seu cu, a serpente. Jarnbjorn. Um machado de batalha forjado pelos anões que Thor exerceu muito antes do Mjolnir. Kang enganou Thor para colocar um encantamento sobre ele para perfurar a armadura de celestiais ou armaduras criadas usando tecnologia celestial. Thor o perdeu há séculos, mas recentemente o recuperou dos Apocalipse Twins. Além de perfurar armaduras celestiais, Jarnbjorn é um instrumento de força contundente e efetivo. Thor usou para matar Gorr e escapar de um dos chifres de Rei Onslaught. Em outras mídias, o Thor já apareceu em filmes, videojogos, animações e quadrinhos.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau. From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a bullet annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.